Bop! Salve, rapaziada! Tempo de celebrar as conquistas azuis do final de semana. Na Austrália, Yamaha no top 3 na abertura do Mundial de Superbike. Nos Estados Unidos, vitórias azuis no AMA Supercross. E a nossa regressiva verde, amarela e azul entra na contagem final para a MotoGP 2024. Estamos te esperando na página da Yamaha Racing Brasil na internet, no YouTube e nas redes sociais da Yamaha e do Mundo Moto. A semana passa muito mais rápido nas curvas do Giro Azul. Largamos indo direto para o belo litoral australiano, que recebeu a prova de abertura do Mundial de Superbike 2024 na paradisíaca pista de Phillip Island. E a corrida teve um detalhe a mais de emoção e risco também, porque em função do novo asfalto, os organizadores impuseram uma parada obrigatória com metade de todas as provas para a troca de rodas, porque o desgaste de pneus foi excessivo e isso aumentou ainda mais a emoção e o perigo, né? Na corrida 1 da Superbike, o couro comeu, largada do Iannone na primeira fila, voltando de 4 anos de suspensão. O italiano liderou a prova por bastante tempo, depois cedeu ali a colocação, houve a parada técnica, alguns pilotos, como o Toprak Razgatlioglu, que agora está na BMW, foi punido por ter saído antes do tempo mínimo permitido, e o resultado apontou vitória do estreante Nicolo Bulliga, grande resultado para o Bulliga, que foi campeão na Super Sport no ano passado. Na segunda colocação, o Andrea Locatelli, oficial Yamaha, da pata Yamaha Prometeum, à frente do Andrea Iannone, que completou o pódio nessa corrida 1. Tivemos a corrida 2, em função do fuso horário, as corridas foram antecipadas em relação ao horário de Brasília, né? Porque Melbourne está 14 horas à frente de Brasília, e aí a corrida 2, que é a corrida da Superpole, que determina as principais posições do grid para a corrida 2, também foi extremamente disputada. O couro comeu, com o Locatelli brigando pela vitória até o final, e o triunfo dessa vez foi para o gêmeo Alex Lowes, piloto inglês oficial Kawasaki, com o Locatelli na segunda colocação e o Razgatlioglu chegando ao pódio na terceira posição. E aí a gente teve um atraso imenso para a corrida 2, que foi na madrugada de domingo, assim como a corrida da Superpole. E na largada, o couro comeu novamente. O nosso Alex Lowes saiu na frente, mas o Andrea Locatelli saiu na segunda colocação, brigou pela vitória, liderou e tal. Mas a corrida foi interrompida por bandeira vermelha, não pela parada técnica, mas pelo acidente do novo contratado da pata Yamaha Prometeum, o Jonathan Rea da Irlanda do Norte, que caiu, ficou numa posição perigosa, e aí a corrida teve que ser reiniciada e novamente passa, repassa, com o Locatelli brigando pela vitória. Seria um terceiro pódio inédito para ele no fim de semana da Superbike, mas infelizmente o piloto italiano cometeu um erro no cotovelo na curva 4, a moto entrou neutro e ele acabou caindo e não conseguindo pontuar. Vitória para o Alex Lowes, que lidera o campeonato mundial à frente do Nicolo Bulliga, com o Andrea Locatelli na terceira colocação. E agora a gente fala da classe intermediária Super Sport, que teve um procedimento totalmente errado na largada da corrida 1. Vários pilotos queimaram a largada, saíram na frente antes das luzes se apagarem. O diretor de prova ignorou, fingiu que não era com ele, e o Stefano Manzi, que estava na primeira fila, foi um dos poucos que não queimou, aí ficou para trás, mas voltou e chegou a brigar com o líder, chegou a liderar a prova, brigou com o líder Jari Montella, piloto independente da Ducati, e chegou na segunda colocação. Os italianos sempre andando muito forte em qualquer pista, não só em Phillip Island, mas em qualquer pista. E aí tivemos a segunda corrida também atrasada bastante em função de óleo na pista, numa das provas de acesso do campeonato nacional australiano. E depois, novo pega, muitas disputas, o Manzi tentando vencer de qualquer jeito, acabou cometendo um erro, caiu, voltou, caiu de novo, e com isso o Jari Montella repetiu a sua vitória. O melhor piloto da Yamaha nessa categoria foi o Valentin Debizzi, o francês da Ivan Brothers, equipe independente da Yamaha. E agora o Jari Montella lidera na classe Super Sport. Próxima etapa, e agora indo para a Europa, de 22 a 24 de março, em Montmeló, Grande Prêmio da Catalunha, na Espanha. E se os azuis tiveram contratempos na Austrália, foi
nos Estados Unidos, muito diferente, porque foram os adversários que tropeçaram na 7ª etapa do AMA Supercross em Arlington, no Texas, no sensacional AT&T Stadium, no AT&T, estádio coberto, uma corrida monumental e um grande resultado, grandes resultados para a Yamaha. Na classe principal, a turma da Yamaha Star Racing, equipe oficial Monster Energy Yamaha Star Racing, chegou com Cooper Webb, com Justin Cooper e com o veterano Eli Tomac voltando de lesão, e o Tomac venceu a corrida classificatória dele, o Cooper foi segundo na corrida dele, e na final os dois largaram muito bem, mas quem tomou a ponta foi o líder do campeonato, Jet Lawrence, australiano da Honda, que liderou, abriu uma vantagem, o Tomac caiu, recuou para 16º, mas não desistiu, veio buscando posições, recuperando colocações a cada volta. Lá na frente, o Lawrence liderando, com o Cooper Webb na segunda colocação, a cerca de 4 segundos, até que tudo ia muito bem, até que o Lawrence perdeu o controle na seção de ritmo e acabou trombando lá nos blocos de limitação da pista e caiu, perdendo a liderança para o Webb, que aproveitou, claro, e tomou a ponta, né? Aí o Lawrence, que é meio afobado, a gente sabe, levantou com tudo para tentar recuperar essa primeira posição, encostou no Webb, e quando tentou passar, tinha o paredão Vince Friese, que é piloto independente da Honda, no caminho, né? E o Friese é aquele seriado, né? Todo mundo odeia o Chris, todo mundo odeia o Friese, porque ele não deixa ninguém passar, e não deixou passar, e o Lawrence caiu de novo, e com isso o Tomac, que já vinha em terceiro, de 16º para terceiro, ganhou a segunda posição nessa reta final, nas últimas voltas da corrida. Com esses resultados, o Lawrence continua liderando o campeonato, ele chegou em quarto, né? Mas a diferença está muito pequena para o Cooper Webb, 3 pontos separam os 2 primeiros colocados. Foi a 6ª vitória do Webb em 9 participações em Arlington, então é o rei de Arlington. E mais que isso, o Tomac fazendo uma dobradinha azul, né? Os 2 pilotos da Yamaha chegando nas 2 primeiras colocações, eles ficaram, claro, muito felizes com o resultado e falam agora para o Giro Azul de como é que foi o desempenho deles. Roda aí! So he wins in Arlington for the 6th time. Unreal. It was a really tough day, so to turn around like that and get a win is incredible. 6 wins here, it's insane. It's just overall, I'm so pumped. This is a big turnaround for me. Like I said, I struggled all day, so really, really happy. Stoked with the team, stoked with life, and it feels awesome. That's right. Nice. Perfect. Good job. Dude, like Dayton Turner back in the day. That was funny. The old Elon back. Yeah. That was crazy. Big wheelie guy. Good job. That's my way of jumping. Spin that team blue. Good job on the first straight. Oh my god. It reminded me of Daytona. Muito bom, parabéns para o Webb, parabéns também para o Tomac, voltando de lesão, cada vez mais forte. E agora a gente tem 5 marcas diferentes nos top 7 da 450. Muita gente com chance de chegar ao título, mas ainda falta muito para isso acontecer. E na 250 tivemos também uma grande atuação da Yamaha. As motos estão andando muito, as motos da Monster Energy Star Racing Yamaha saíram na frente na final, chegaram na curva 1 na frente com o Nick Romano e o Hayden Digan, 2 pilotos jovens de 18 anos, brigando pela liderança, e atrás deles o líder do campeonato, Austin Forkner, oficial Kawasaki. E eventualmente o Forkner conseguiu assumiu a liderança e abriu uma certa vantagem para o Digan, que vinha tentando buscar, e o Forkner tentando se segurar, não deixar essa margem ficar mais ameaçadora para ele, até que errou na saída da areia, encaixou errado na seção de costelas e foi ejetado da sua moto, bateu de cara no concreto, um acidente assustador. Ele, infelizmente, não voltou para a corrida, teve que ir para o hospital, está com lesão nas vértebras, em 2 vértebras lombares, também uma lesão no ombro, mas não necessita de cirurgia e terá agora um tempo de recuperação. Com isso, o Hayden Digan herdou a luzinha vermelha de líder e meteu a mão e venceu pela primeira vez no AMA Supercross, né? Ele foi o campeão
do SMX, que mistura o motocross e o supercross, é um playoff no final do ano, mas ele nunca tinha vencido no AMA Supercross e venceu em Arlington de maneira estrondosa e celebrou, lembrando o gesto do pai dele, o malucão do Brian Deegan, né, que quando venceu em 97 no AMA Supercross pela primeira vez, ele jogou a moto, ele se pulou no chão e jogou a moto no salto, assim, fez um ghost, né, que eles chamam lá de fantasma, deu o maior rolo, ele foi punido, e o Hayden Deegan, em homenagem ao pai, fez uma coisa parecida, mas tratou com muito mais moderação, com muito mais carinho a sua Yamaha YZ250F e comemorou a lá família Deegan, um grande resultado para ele, especialmente porque o Forkner teve esse problema, teve esse contratempo que a gente lamenta, mas o Deegan, que tinha ido mal na primeira etapa, porque está lesionado, conseguiu um resultado fantástico. Na segunda colocação tivemos a Kawasaki do Cameron McAdoo, e na terceira posição, completando o pódio, o campeão mundial de motocross, Tom Vialli, da França, 3 marcas diferentes no pódio, mas a Yamaha no topo do pódio, e com isso a gente tem agora o campeonato sendo ainda chefiado pelo inglês Max Ernst, na base da consistência, né? O Ernst, veterano piloto, que já veio também do Mundial de Motocross, lidera na classe 250 SX, com o Daxton Bennick, né, que foi pódio na etapa passada e não foi bem, fez P10 nessa corrida, mas ainda assim está na terceira colocação, e o Deegan subindo para quinto a 7 pontos do Ernst. Então, campeonato também totalmente imprevisível na classe 250 SX, que para uma semana e volta em Daytona no mês de março, mas no segundo fim de semana de março vai ser um grande espetáculo por lá. Então a gente está vendo o Exército Azul crescendo em várias frentes de batalha, e agora a gente fala da regressiva verde, amarela e azul, que faz a sua última aparição na casa dos 2 dígitos, porque faltarão menos de 2 dígitos na próxima edição do Giro Azul, e o homenageado de hoje é o Jean Ramos, de Curitiba, no Paraná, um piloto sensacional, ex-campeão brasileiro, bicampeão latino-americano, competiu no Mundial, competiu no Motocross das Nações, competiu no AMA Supercross, e o Jean Ramos usa nas suas competições o número 10, que é a quantidade de dias que falta para o início do Mundial de MotoGP 2024. Então, o Jean Ramos é 10 e a Yamaha é 10, nas pistas e no coração da gente. Boa semana para vocês, se cuidem, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.